um excelente dia, uma energia lá no alto para quem nos escuta. Bom dia a toda a nossa audiência. É isso aí. Hoje é sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026, e nós somos a equipe da Academia BSB, prontos para abrir as cortinas de mais uma análise linguística. E, olhando aqui para os termômetros do estúdio hoje, eu diria que a nossa previsão do tempo pede um aquecimento vocal reforçado, viu? Ah, sem dúvida. Se quem acompanha a gente por aqui acha que a nossa brisa matinal já exige um casaco, imaginem só o cenário na Bélgica neste exato momento. Nossa, nem me fale. Nas minhas últimas viagens para lá no inverno, a sensação era de gelar os ossos. E agora a Bélgica está enfrentando temperaturas negativas brutais. É um cenário de inverno profundo mesmo, daquele que muda a vida de todo mundo. E é essa atmosfera, extrema, que vai ditar o ritmo da nossa análise aprofundada das Class Notes de hoje. Com certeza absoluta. E, sabe, se a gente pudesse mudar a trilha sonora do estúdio agora para algo bem solene, tipo um documentário majestoso da BBC... Adoro o estilo. Pois é, a gente poderia descrever a grandiosidade do que vamos analisar. Porque o nosso English Conversations Course não é um cursinho qualquer. É uma jornada incrivelmente rigorosa. Para que os nossos alunos cheguem no tão sonhado nível C1 no Quadro Comum Europeu de Referência, o CFRL, a barra é altíssima. Não é para qualquer um, não. Exato, mas estamos falando de uma fluência oral prolongada, aquela que sustenta um monólogo no palco ou uma reunião de negócios de horas. E o grande troféu, o desvio fonético zero. Nossa, o desvio fonético zero é a cereja do bolo. É ter uma pronúncia tão lapidada que a sua nacionalidade vira um mistério na roda de conversa. E a nossa missão nesta edição é justamente garimpar o melhor das anotações da aula mais recente. Vamos trazer também citações literais, direto das transcrições do Google Meeting, as nossas GMTs. Isso mesmo. E tudo isso para colocar o refletor principal no nosso protagonista de hoje, o aluno VIP Alan. O Alan tem um perfil que, para mim, que respiro arte, é simplesmente fascinante. Ele é um brasileiro com alma de viajante, vive rodando a Europa inteira, mas tem essa gélida Bélgica como base. E o melhor de tudo, ele atua na complexa indústria das artes cênicas. Super cosmopolita. A cara do nosso programa. Total. Então quem nos escuta já pode se ajeitar na cadeira. Nós preparamos uma análise borbulhante, digna de um espetáculo da Broadway. Vamos falar sobre a semântica de climas extremos, sobre, olha só que curioso, escolas no meio da floresta na neve e a fina arte de fazer perguntas complexas em inglês. É muito assunto bom. E para entrar na nossa primeira sessão, vamos soltar aquele jargão de rádio matinal para o vocabulary, o vocabulário da aula atual. Manda ver, professora. É muito interessante ver na lista de vocabulário do Alan como as palavras mostram o choque entre o clima e a rotina. As palavras literais trazidas na aula foram... preste atenção. Weekend, zodiac signs, last, below, freezing, frost, ground, giggles, squeals, kindergartner, preschoolers, ages, rain, sun, heat, cold, teacher, round, flat, weather, climate conditions, medium, addition, mathematics, degree, use verbos, call, drop, wait, buy, drink, stand up, sit, walk, open, brush my teeth, answer e write. Ufa, um roteiro inteiro numa lista só. E olhando com o meu olhar de colecionador aqui, essas palavras são peças de um mosaico. Ele começou lidando com weather e climate conditions. Isso, o clima e as condições climáticas. E aí ele precisou usar termos intensos para a Bélgica, como below, que é abaixo, e freezing, que é congelante. Sem esquecer do frost, que não é uma chuvinha, é aquela geada grossa que cobre o ground, o chão, né? Exatamente. E o que eu achei poético nas transcrições, pegando o meu lado amoroso de viajante, é o contraste. Lá fora tá esse cold absurdo, e dentro da história da aula tínhamos preschoolers e um kindergartner. As crianças em idade pré-escolar. Isso, e o material traz palavras fofíssimas como giggles, que são aquelas risadinhas, e squeals, que são os gritinhos agudos de alegria.
É o heat, o calor humano desafiando a neve. Uma cena linda. E, quer dizer, a vida não para, né? Faça sun ou faça rain, sol ou chuva, especialmente no weekend, no fim de semana. Você tem que usar verbos muito ativos na rotina. Se precisa stand up, da cama, levantar, e logo brush my teeth, escovar os dentes. E depois sit, sentar, para answer mensagens e write emails. A vida do expatriado é corrida. Sim, e ele ainda precisa walk, caminhar no frio, wait pelo transporte, buy um ingresso ou café, drink algo quente e open a porta do teatro para começar o dia. E no meio disso, uma surpresa genial do professor dele. Usaram a palavra mathematics, a matemática. Ah, eu vi isso. Para calcular a temperatura média, certo? Exato, para achar o medium, o nível médio em degree, que são os graus, o aluno precisava fazer uma addition, uma soma matemática. A linguagem serve para explicar tudo, colega. Desde os zodiac signs, os signos do zodíaco lá no céu, até os debates sobre se a Terra é round, redonda, ou flat, plana. Perfeito. E para provar que a comunicação engloba tudo, vamos colocar essas palavras num palco maior. Uma frase complexa, digna de C1 usando esse vocabulário. The preschoolers let out squeals and giggles, while the frost covered the ground, challenging the freezing temperatures below zero. Nossa, espetacular! As crianças deram gritinhos e risadinhas enquanto a geada cobria o chão, desafiando a temperatura congelante abaixo de zero. É essa fluidez que a gente busca. Falando em fluidez, vamos para a nossa segunda sessão, que é o coração da comunicação, Use of Language. Bora. E aqui, o material focou num conceito sutil, muito fino, mas que separa os alunos medianos da verdadeira maestria. A diferença entre a lot of time e a long time. Muito tempo contra um longo período de tempo, certo? Isso. A lot of time é quando você foca numa quantidade grande de horas disponíveis num momento ali específico. Já a long time foca na duração extensa, contínua, de um período longo. E como a gente sabe que a nossa audiência adora uma ilustração prática, vamos fazer um roleplay, meu caro? Opa, adoro entrar em cena. Qual é o cenário? Nas minhas andanças, eu já vi os bastidores caóticos de grandes teatros europeus na Bélgica, pouco antes da estreia de uma peça. É uma loucura. Então você vai ser o diretor de teatro, super ansioso, hiperativo. Entendido. E eu serei a atriz principal, mas com aquela atitude bem relaxada, quase uma diva expatriada que não tá nem aí pra ansiedade alheia. Fechado. Ação. Pode começar, diretor. Meu Deus do céu, a cortina sobe em 2 semanas e eu sinto que não ensaiamos esta coreografia final por um longo período. Nós não focamos nela nos últimos meses. Did we practice this scene for a long time? Ai, querido, relaxa, por favor. Olha pra mim. Nós revisamos cada passo hoje de manhã até o almoço. Tivemos horas de sobra só pra isso. We had a lot of time this morning. E corta. Magnífico. Viu a diferença? Você estava focado na duração dos meses, o long time. E eu na quantidade de tempo livre daquela manhã específica, o lot of time. O Alan demonstrou dominar isso perfeitamente ao falar dos preparativos da viagem dele. E sabe de uma coisa? Antes da gente mergulhar na gramática pesada, o nosso elenco precisa respirar. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes. Fiquem com a gente, não saiam daí. Intervalo comercial. E estamos de volta com a nossa análise das Class Notes na ACAD-FM. E sabe, aquele nosso roleplay teatral me lembrou de um fato muito divertido dos bastidores da história europeia. Conta pra gente. Quando eu estava estudando a história do Globe Theatre, lá na Inglaterra, sabe, na época de Shakespeare, os teatros de arena eram a céu aberto. Eles não tinham teto no centro. Caramba, e o clima lá não é nada amigável, né? Exato, então imagina, o público e os atores ficavam expostos às mudanças bruscas de clima. Se começasse a chover ou nevar no meio do ato, a peça simplesmente não parava. O show tinha que continuar debaixo de chuva mesmo. Impressionante. Isso conecta direitinho com o que o Alan discutiu em sala sobre os preparativos para os dias chuvosos de viagem. Em vez de cancelar os planos por causa da chuva, ele simplesmente adapta os equipamentos, usa os guarda-chuvas, as capas de chuva adequadas, o show dele pela Europa continua. A mentalidade resiliente na prática.
E para ser resiliente no idioma, a gente precisa de uma base estrutural forte, o que nos leva à nossa espinha dorsal, a seção de grammar. A parte preferida dos detalhistas. E as notas de aula mostraram um mergulho profundo nas WH questions, as famosas perguntas interrogativas. Momento de dissecar a estrutura. Para quem nos ouve, é crucial lembrar. Usamos o what para coisas e ações, o when para nos localizarmos no tempo, o where para os locais geográficos e o who para as pessoas. Mas, professora, a mágica não está só no pronome, né? Está na linha do tempo. Com certeza, a linha do tempo dos verbos auxiliares é o que dita o jogo em inglês. Usamos o did para demarcar o passado, o do para o presente e o will para o futuro. Isso exige uma memória muscular imensa. E o Alan mostrou uma performance excelente nas frases afirmativas, que normalmente são mais confortáveis para nós. Ele disse coisas como I travel to my mother's house, super correto, ou My birthday is in May. Perfeito, mas o desafio real, aquele que faz muita gente suar frio, são as interrogativas. E o aluno brilhou aqui. Tem uma frase nas transcrições que foi cirúrgica. Did you study English for a long time? Olha a precisão. Ele usou a expressão que acabamos de debater, a long time, e ainda montou a pergunta sem vacilar. O auxiliar did assumiu a marcação de passado lindamente. E isso é vital, porque quer dizer, o erro mais comum que a gente escuta nas mentorias e que os professores sempre corrigem é o aluno esquecer esse verbo auxiliar. Ao invés de perguntar where do you go, o brasileiro tem a tendência de jogar direto where you go, porque no português a gente só muda a entonação da voz. Exato. Se você tira o auxiliar no inglês, a frase perde o chão. Fica faltando uma peça. E aproveitando que falamos da precisão dele ao dizer My birthday is in May, as anotações pontuaram outro detalhe importante: as preposições de tempo. As famosas preposições. Quando você fala só o mês, o May, você usa o in. Mas quando a conversa funilou e o professor pediu o dia exato, o cenário mudou. A regra diz que se o dia 26 entrar na equação, a preposição precisa obrigatoriamente mudar para on. Então, on May 26th. É esse polimento, esse cuidado com as bordas, que zera o desvio fonético e o desvio estrutural. E com essa estrutura bem montada, acho que estamos prontos para a nossa sessão de reading. Chegamos nela, o trending topic do dia. Eu até pensei num título bem chamativo para essa parte, tipo Sobrevivência na Floresta ou Revolução na Educação. Adorei o tom sensacionalista. O texto que eles leram em sala, chamado How is the Weather, fala sobre as Forest Schools, as escolas na floresta da Escandinávia. E nós vamos fazer a leitura jornalística agora. Vou começar aqui. Pode ir. Last night, the temperature dropped below freezing. It's morning, and frost has formed over the ground. But this doesn't dampen the giggles and squeals of a group of 20 kindergartners waiting to enter the forest. These preschoolers, ages 2 to 6, go to school in a forest, in a park in their city. They do this in the rain and sun, in the heat and cold. It's part of a new way of teaching, forest schools. In forest schools, children do not use toys. Instead, they play with sticks, rocks, and leaves. They play in nature and use their imagination. The teachers watch them, but they do not control everything. The children learn to do things by themselves. They also learn to work together and to think about other people's feelings. Forest schools started in the 1950s in Scandinavian countries like Sweden and Denmark. After that, the idea became popular in other countries around the world. Today, there are forest schools in Australia, Canada, New Zealand, the United States, Malaysia, Switzerland, Spain, Ireland, Germany, and the United Kingdom. Today, many parents like forest preschools. However, some people do not agree with this idea. They think children need more rules and more control. They believe it can be dangerous to let children play far from adults. Children can fall from trees, get lost, or get hurt. In some forest schools, children help make small cooking fires and use small knives to cut wood. Some people think this is too dangerous. Even if forest schools are a little different from each other, they all have the same main idea:
They believe that being free in nature helps children learn important life skills. One teacher said that children today know a lot about science and technology, but not much about nature. She wants children to know the sound of a bird outside their window, not only its scientific name. Um texto profundamente provocativo, colega. E antes que a gente comece a debater, vale sempre lembrar à nossa audiência que a Cada FM é completamente imparcial nas questões ideológicas, tá? Nós não tomamos partido sobre qual é a filosofia parental certa ou errada. Nós apenas relatamos o que as transcrições de aula trouxeram. Isso mesmo, nosso foco é puramente a linguagem e os argumentos do material. Mas, pelo bem do nosso show aqui, vamos brincar de advogado do diabo? Eu já sei que o seu lado colecionador de arte deve estar amando essa ideia escandinava, né? De crianças anestesiadas por telas. De que adianta a criança, como a professora do texto brilhantemente disse, saber o nome científico de um pássaro se ela nunca ouviu o canto dele? Se ela nunca sentiu a textura da geada? A conexão livre com a natureza, usando pedras e gravetos no lugar de plástico, isso desenvolve a verdadeira imaginação. Essa liberdade, para mim, é uma obra de arte viva. É um argumento poético, mas sendo contraponto bem prático aqui, como alguém que observa os riscos logísticos nas viagens, a gente não pode ignorar a parte do texto que cita crianças de 2 a 6 anos usando facas, meu caro. Facas de fogo. O texto fala claramente de oposição por motivos de segurança. Crianças pequenas caindo de árvores altas ou se perdendo no bosque não são apenas detalhes lúdicos, são perigos físicos reais. Muitos pais têm toda a razão de questionar esse limite frouxo de supervisão adulta. É o velho embate entre a liberdade criativa e a segurança estruturada. Um debate excelente para praticar argumentação em inglês no nível C1, que foi exatamente o que o nosso aluno VIP fez. Uma aula riquíssima e depois desse debate intenso, acho justo a gente respirar um pouco. Vamos para mais um intervalo comercial e voltamos já para o nosso encerramento. Intervalo comercial. Retornamos à audiência da SEAD FM. E sabe, essa conversa toda sobre o clima escandinavo rigoroso e as estações do ano me faz pensar em como as artes sempre espelharam a natureza. Como assim? Grandes pintores europeus, lá no passado, eram absurdamente influenciados pela transição do inverno brutal para o verão. As telas passavam de tons super escuros e melancólicos, por causa da falta de sol, para cores vibrantes e pinceladas explosivas assim que a primavera chegava. O clima ditava a emoção do artista. Nossa, faz todo o sentido do mundo. E isso linka perfeitamente com a preferência do próprio Alan, né? Na aula ele deixou bem claro que prefere o verão. Afinal, para quem vive explorando e viajando pela Europa, a mobilidade que o clima quente proporciona muda completamente a vibe da viagem, o humor da pessoa. O frio restringe, o sol expande. Exatamente. E recapitulando essa verdadeira odisseia que nós percorremos hoje, nós fomos desde o clima congelante da Bélgica até a matemática para calcular a temperatura média, passamos por crianças pré-escolares fazendo fogueiras e dissecamos estruturas temporais. Uma baita jornada e os números, as estatísticas de aula do Alan refletem o brilho do aluno dentro do framework do CFR. Pessoal, ele teve uma expansão de 27 palavras novas no vocabulário. Isso é absurdo, 27 palavras aplicadas na prática. E não para por aí. Foram 42 minutos de fluência oral ininterrupta. E o número de ouro, 0% de desvio fonético. Ele manteve a clareza e o sotaque neutro o tempo todo. Um verdadeiro marco. Tem que celebrar muito. Mas, com aquele tom sempre descontraído, é bom lembrar que até o maior dos talentos exige disciplina, certo? Ah, sem dúvida. O brilho da aula precisa ser mantido na coxia também. A nossa metodologia da Academia BSB exige revisão. Então, quem for esperto e der uma olhada atenta nas referências bibliográficas do material, vai perceber que tem um desafio prático esperando por ele lá. Tem um quiz focado inteiramente naquelas WH questions que nós dissecamos. Fazer esse exercício de fixação é o que garante que o conhecimento vire instinto e a fluência não evapore. O famoso dever de casa que transforma potencial em excelência. E essa revisão vai ser extremamente necessária para o que vem por aí, viu?
O escopo linguístico da próxima aula. Sim, o Upcoming Linguistic Scope. O desafio da próxima aula será focado em Reporting Weather Conditions, ou seja, reportar condições meteorológicas. E não é só dizer se está chovendo, é assumir o papel de um meteorologista sênior, relatando com vocabulário técnico, fluência e segurança jornalística. Vai ser um prato cheio para o Alan. Mal posso esperar para analisar isso. E caminhando para o fim do nosso ato de hoje, toda essa resiliência em aprender, em se colocar no palco para falar um idioma que não é o seu, me lembra uma citação de um dos maiores artistas latinos da atualidade, o Lin-Manuel Miranda. Ele diz que todo grande feito exige que você não desperdice a sua chance de agir. É sobre abraçar o desconforto e reescrever a história com a sua própria voz. Lindo! A essência de aprender um idioma é justamente se apossar dessa nova voz. E para deixar aquele pensamento final, aquela pulga atrás da orelha de quem nos acompanha hoje, nós debatemos muito sobre como crianças de 2 a 6 anos enfrentam tempestades e aprendem a se virar numa escola na floresta sem um manual de instruções, só usando a imaginação. Fica a provocação. E se nós, adultos, também aprendêssemos a lidar com as tempestades da vida e as crises do mundo corporativo, brincando um pouco mais na chuva, sem tanto controle e manuais engessados? O mundo seria diferente, não acha? Uma reflexão brilhante. Enxergar o caos como espaço para a criatividade. Exatamente. E é com essa energia apoteótica, digna das cortinas se fechando na Broadway, que nós encerramos mais esta edição. Lembrando sempre do lema inegociável da nossa escola. Juntos, professora. Vamos lá. It is not only about the language. It is all about communication. This podcast was created by Academia BSB as a learning tool to one of our courses. You can check this file's metadata for credits and go to academiabsb.com.br to find out more about this and other audio exercises. If you have any questions, doubts, or any other requests, you can always shoot us a message. Academia BSB, Intelligent Courses.